Sejam muito bem-vindos ao Na Mira da Mídia. Eu sou a Catarina. E eu sou a Gabriele, e esse é o seu podcast para falar sobre a influência da mídia em casos criminais. A cada novo episódio, vamos trazer um ponto de vista diferente. E para hoje, trouxemos um perito, mas vou deixar que ele se apresente melhor. Meu nome é Leandro Lopes, eu sou perito criminal desde 2013. Minha formação, na verdade, é de veterinário, sou médico veterinário. Formei em 2010 pela USP. Depois de me formar, eu fiz residência em cirurgia pela Anhembi Morumbi. E aí, quando eu estava terminando, eu eu prestei o concurso, na verdade, para ser perito criminal. Demorou um tempo para ser chamado. Nesse intervalo, eu comecei a fazer o mestrado, quer dizer, comecei a acompanhar a rotina lá na USP do hospital, na parte de ortopedia, que eu ia fazer um mestrado, mas aí quando eu ia começar o mestrado, eu fui chamado para o concurso, e aí, como tinha exclusividade nessa questão da ortopedia, eu teria que ir de segunda a sexta e ia ficar inviável. E aí eu acabei ingressando na Polícia Científica. Depois de na Polícia Científica, eu trabalhei 4 anos num setor que a gente chama de crimes contra a pessoa, e é um setor que ele atende diversos tipos de natureza, diversos tipos de casos, mas sempre onde tem uma lesão corporal. Inclusive atende também casos de homicídio, só que nesses casos de homicídio já se tem o autor. Por exemplo, um feminicídio, você está indo fazer a perícia naquele local, e você já sabe quem é o autor. O cara fugiu, se entregou, sei lá, mas já tem autoria. Depois disso, eu estou, desde 2017, final de 2017, eu entrei no DHPP e estou lá desde agora. O DHPP, ele também atende casos de crimes contra a pessoa. A diferença é que o DHPP, ele atende casos de homicídio em que o autor ele é desconhecido, não se sabe da autoria. E aí tem algumas outras particularidades, por exemplo, nos casos do DHPP, o cadáver ele tem que estar no local, ele não pode ter sido socorrido. Quando for socorrido, é atendido pela outra equipe que eu já mencionei que eu trabalhei. E a gente atende também ocorrências em que envolve morte de indivíduos que acabam tendo aí um confronto com a polícia, seja qual for. E aí, nesse intervalo aí que eu já estava na perícia, eu acabei fazendo mestrado na parte de cirurgia, aquela que eu tinha tentado antes. Eu acabei conciliando uns períodos meio doidos, assim. E aí eu acabei fazendo mestrado na parte de cirurgia focado em ortopedia. E aí eu tô desde então. Hoje eu faço parte da equipe de crimes contra a pessoa, da equipe do DHPP, que atende, crimes contra a pessoa, mas é uma equipe especializada. E eu faço parte também do GADEMA, que é um grupo para atender casos de acidente de massa, né? E acho que é mais ou menos isso. E falando mais da perícia agora, quais casos você já trabalhou, assim, gosta de citar, que você achou muito forte ou que marcou você de alguma forma? Tem muitos, né? Pensa, eu tô há 9 anos. Teve o caso da Raíssa, que foi uma menininha autista que foi morta, né, num parque da Anhanguera, por um menino de 12 anos. Teve um caso recente aí de um latrocínio do menino que foi bastante divulgado, que ele estava andando com a namorada e aí foram roubar o celular deles e o ladrão que foi roubar, ele acabou matando o Renan, e a gente conseguiu, em 2 ou 3 dias, esse moleque já estava preso, e a gente conseguiu, até o sangue do Renan, a gente conseguiu pegar na blusa que a gente encontrou na casa do autor. Teve o caso de um outro cara do PCC do cabelo duro, que foi morto no Tatuapé com fuzil. Se a gente ficar falando aqui, vai ter um monte de casos. Tem o caso muitos, né? É muito. Então, tem o caso do Bingo, que é um caso que vai passar até naquela série do AXN, que na verdade eu vou acabar não participando, porque
nos dias de gravação que eu ia prestar o depoimento, eu fui lá e aí eu fiz o teste de Covid, eu estava positivo e aí eu acabei não gravando, mas os casos vão passar. Que é um caso de um homicida, que ele chega atirando num bingo na Zona Norte, e ele mata 2 pessoas e fere uma terceira. E aí a gente conseguiu uns resultados bem legais, até vidro no sapato dele a gente conseguiu para provar que ele pisou naquele lugar, conseguimos o sangue da vítima, fiz o luminol no solado, depois eu consegui o DNA do sangue da vítima no sapato dele. Então foi um caso bem legal também. Putz, tem no EXE vai passar um outro também de uma moça que ela matou um namorado e depois queimou. E aí a gente, fazendo o local, a gente conseguiu rachar e levou ela presa na hora. Então, assim, se a gente ficar conversando, a gente vai ficar o dia inteiro, assim, falando de caso, porque tem muito mesmo, assim. Essa série que você citou, que vai passar agora, como que você enxerga a divulgação desses casos na mídia? Como que é para você isso? Eu acho interessante, porém eu acho que tem que ter um pouco de cuidado, sabe? Eu acho que é legal, a gente precisa, por exemplo, da mídia para mostrar a própria importância do nosso trabalho. Infelizmente, a gente está não sei se é numa sociedade ou se é em tempos que, na verdade, as carreiras policiais elas são um pouco desvalorizadas. Elas eram muito mais. Hoje em dia, a população ela tem demonstrado um certo apoio para as instituições policiais, só que eu também acho que é um apoio que vai até a página 2. Então, na verdade, quando se fala de polícia, o pessoal pensa em polícia civil e pensa em polícia militar. Polícia científica nunca é mencionada. É só você olhar, por exemplo, discurso de político, né, em você vê debate, tudo, eles sempre citam a polícia civil, a polícia militar, mas a polícia científica, ela sempre é esquecida. Então, eu acho que é extremamente importante a gente aproveitar até essa onda que tem de séries e tudo, para mostrar o nosso trabalho, para mostrar também que a gente sempre tem aquela síndrome de que a grama do vizinho é sempre melhor, né? Então, eu sempre acho que a perícia daqui é ruim, a perícia de lá de fora que é boa, blá, blá, blá. E eu não vejo muito isso, sabe? Claro, eles têm muito mais recursos, muito mais eu já nem digo tanto assim, porque a gente já está numa situação bem melhor do que era antes. Mas eles têm uma casuística muito pequena, e isso daí não tem como falar que não interfere. Eles têm muito mais gente para poder trabalhar no caso e muito mais tempo. Então, isso daí acaba influenciando em resultados, né? Então, assim, eu acho que é importante, por questão disso, para mostrar e para ver se a gente começa a ser valorizado. E só que, por outro lado, eu acho que ela tem uns pontos que a gente tem que tomar um certo cuidado do que a gente está passando, sabe? Eu acho que é aquela coisa de, pô, você ensina até a página 2. Claro que hoje em dia, com a internet, com tudo, o conhecimento está aí para quem quiser ir buscar. Mas eu não acho muito legal, tipo, tem gente que quer assistir coisa para ver como é que faz um crime perfeito, sabe? Coisa desse tipo. Então, eu acho que é um tipo de coisa que tem que tomar um pouco de cuidado, sabe? Mas eu acho que também é um pouco difícil escapar dessa situação, porque é aquilo que eu falei, hoje em dia conhecimento tá fácil, infelizmente tem até sites que ensinam a pessoa a se matar, então assim, é bem complicado. Nesses casos que você citou, nos que você já trabalhou, você sentiu uma interferência da mídia que atrapalhasse nas investigações? Puta, eu senti. Por exemplo, não só nas investigações, como na pressão até comigo mesmo. Eu vou dar um exemplo do caso da Raíssa. O caso da Raíssa, só para dar um breve resumo aqui, para inserir todo mundo, para entender onde eu quero chegar. O caso da Raíssa era de uma menina de 9 anos, que era autista, e ela só tinha um amiguinho, assim, que ela tinha confiança, que foi o autor do crime. E aí, o que acontece? A gente fez o local e tudo, ainda não sabia a autoria, a gente ficou sabendo, a gente já tinha uma grande suspeita, né, porque a pessoa que tinha encontrado o corpo tinha sido um menino de 12 anos, num parque
beirando a estrada e tal. E esse menino depois, a gente soube, depois que já tinha feito a perícia, a gente soube que ele estava no parque com a menina. Então, assim, não tinha o porquê eles estarem num outro parque, estava tendo uma festa num céu, e de repente ele sair dali, que tinha pula-pula, cama elástica, show, um monte de atração, para ir num parque que não tinha nada. E aí ele ia encontrar a menina lá, e ele não disse que a menina era conhecida e tal. Então, assim, a gente começou a fazer esse trabalho e sempre acreditando que tinha, acreditando não, mas tentando provar que tinha uma outra pessoa, né? Porque a gente, como cidadão, a gente não quer acreditar que uma criança de 12 anos vai ter a maldade desse jeito, né? A gente que pensa em ter uma sociedade melhor, você pensa na criança como o futuro, como esperança, né? Então, você acreditar que uma criança de 12 anos fez um negócio daquele é triste. Então, assim, a gente sempre tentou fazer um trabalho bem minucioso, tanto é que eu fui para lá, eu fiz o local no domingo, na segunda eu voltei, na semana eu voltei, na terça, então, assim, eu trabalhei demais nesse caso, e foi um caso que em um mês depois teve o julgamento dele por ser menor e tudo, então, assim, foi incessante o trabalho. E aí, o que acontece? A gente estava fazendo todo o trabalho, e nesse caso, a imprensa, ela jogava muito que na possibilidade de ter uma pessoa maior que teria matado, ou teria feito o menino participar, ou obrigou o menino a ficar quieto. Além disso, eles conseguiam, por fonte, sei lá, saber muita coisa do andamento da investigação e eles divulgavam. E era impressionante como a versão do menino ela ia mudando conforme as versões eram divulgadas, as informações eram divulgadas, sabe? Então, só para você ter um exemplo. Uma outra coisa que prejudica isso eu utilizo até em palestra, quando eu vou falar sobre esse caso. Eu tenho uma reportagem de uma emissora e eu fiz um print da tela assim do repórter ele apontando para um ponto onde a corda estava amarrada. A corda não, era tipo uma fita que estava amarrada. E aí eu tenho a foto dela, da forma como ela foi encontrada. E você vê que onde ele aponta é tipo assim, mais do que o dobro da altura de onde ela estava. E isso corroborava com o que o pessoal falava, que tinha que ter um adulto e tal. E na verdade a altura que ela estava era muito baixa. E aí, o que acontece? A versão do moleque no começo, ele fala que o autor ele tinha um apelido de Baianinho. Depois que sai esse negócio aí da imprensa falando, e que, na verdade, não é que saiu da imprensa, é que a imprensa tinha falado isso, né? Aí depois que sai na imprensa divulgando que era mais, tipo, era a altura que ela estava era baixa, aí ele muda o nome para Baixinho, sabe? Então ele vai mudando as coisas. Depois teve uma perita aposentada que deu uma entrevista querendo aparecer e deu uma entrevista falando que não tinha como ela ter sido estuprada porque ela estava com a roupa vestida. E aí começa até a questionar o meu trabalho, sabe? Então isso eu acho medonho. E, porra, eu fiz a perícia com todo cuidado. Eu tive o cuidado de colocar ela numa região limpa, que eu cobri, e ver que dentro da roupa dela, na vagina dela, tinha folha, por exemplo, sinal de que ela pudesse ter tido essa superfície exposta, ou lateralizada, mas de qualquer forma exposta. Então, assim, e aí, beleza, e aí ela falou que não, né, que não tinha sido estuprada, a tal da perita aposentada. E o menino sempre falando isso. Depois, a imprensa divulgou que no laudo do IML e tudo, saiu que a menina tinha sido estuprada. E aí o menino já conta uma versão que em um momento ele vê que o cara que obrigou ele estava colocando a roupa, sabe? Então, assim, esse processo aí, ele vai mudando a versão sempre que vai saindo informações da imprensa. Então, a gente já viu até conduta de criminoso mudar por conta de informação que sai na imprensa.
entendeu? Então, assim, teve um caso aí que tá até rolando, por isso que eu não quero entrar muito em detalhe, e sempre tinha um modus operandi, assim, igual. E aí teve uma entrevista, e aí a imprensa começou a divulgar uma coisa que foi falada nessa entrevista, e aí, logo em seguida, no próximo crime que ocorreu, que a gente já sabia que era, né, mesmo vínculo e tal, já mudou um pouco. Alguns vestígios que a gente já estava utilizando para correlacioná-los, já tiraram do local. Então você vê que às vezes é na boa intenção, mas acaba prejudicando bastante na investigação. Essa é apenas uma parte da nossa entrevista. Se você quiser ver ela completa, temos a íntegra no nosso perfil nessa mesma plataforma.